Bom dia a todos. Eu já falei isso para vocês em outras ocasiões, né? A gente fala em outras casas, mas quando eu preciso falar aqui de domingo no portal, eu fico muito ansiosa. Eu não sei se é porque a gente está falando para os amigos, para as pessoas que convivem com a gente, e aí a responsabilidade parece que aumenta. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas eu fico muito emocionada, fico ansiosa, parece que 5 minutos que antecedem a fala dá vontade de sair correndo, sabe? E, enfim, mas a gente tem que ficar aqui, né? Porque já foi anunciado, vocês sabem que eu vou falar e não posso sair correndo. História com Eurípides Barçanufo. Há 10 anos eu venho estudando a educação espírita, né? Há 10 anos eu venho me debruçando nos estudos, nas obras, nos pedagogos, na filosofia, tudo voltado para a educação. Então, é um preparo que a gente vem construindo, esses conhecimentos todos. Certa vez eu fui para Jabuticabal e me convidaram para falar na casa, e eu tinha um contato direto com o presidente da casa, com a sua esposa. Era indireto porque um amigo de lá, o Fernando Arrobas, que esteve aqui no domingo passado, retrasado, foi o Fer que indicou, aí eu acabei indo, enfim. Quando eu terminei a palestra, a Sônia chegou para mim e falou assim: você é aluna do professor Eurípides Barçanufo. Assim como a primeira vez que eu vi o Arthur Valadares falar, quando ele terminou, eu disse: você é aluno do professor Eurípides. E aí ele disse: sou. Como que a gente se identifica como aluno do professor Eurípides Barçanufo? Então nós vamos, ao longo do raciocínio, vocês vão entender como que a gente identifica, né, o perfil da gente que fica estudando e que busca seguir essa metodologia que ele nos deixou, né? Aliás, ele não só deixou essa metodologia como um legado, que vocês vão aí ter a oportunidade de ouvir essa manhã. Quem aqui já ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Pode levantar a mão? Agora me deu mais ansiedade ainda. Todo mundo já ouviu falar dele. Então, vocês... todo mundo conhece. Depois, então, vocês me dão um feedback. Olha, eu conhecia e, enfim, o que vocês sentiram ao a gente terminar aqui a nossa explanação, tá? Bom, aí, quando ela me disse isso, ela disse assim: Renata, aí eu tenho um sonho, que é entrar no Colégio Allan Kardec de mãos dadas com você. E aí ficou isso no ar. E já há muito tempo, eu já tinha vídeos, os livros que a Janisaura sempre, todo ano ela pega o livro que eles editam um livro por ano, e ela sempre que compra cai nas minhas mãos. Enfim, nós conseguimos realizar esse sonho no ano passado, porque todo 1º de maio e 1º de novembro eles fazem um seminário para acolher as pessoas em comemoração à data de aniversário e à data de desencarne do professor Eurípides Barçanufo. E eu estive lá, entrei de mão dada, como ela queria, entramos em frente ao busto do professor que estava ali, fizemos a referência. Olha, foi uma emoção realmente. Mas eu descobri que depois tem um museu. A emoção foi quando eu vi a mesinha, porque eu tenho certeza que eu era aquela aluna que ficava sempre embaixo da mesa, atrás da porta, né? Não era aluna 10 dele, não. Por isso que eu estou reencarnando para aprender, para depois vivenciar, porque a gente está muito longe do que foi esse espírito, né? Então, o seu Anésio falou, né, que amanhã, dia 3 de outubro, a gente comemora o aniversário de Allan Kardec. O dia que ele nasceu, quando ele esteve aqui entre nós como Allan Kardec. E toda vez que a gente fala de educação espírita, né, a gente já pensa em tudo que Allan Kardec falou, não como codificador. Porque quando ele foi para a codificação, ele acabou estudando mesmo a ciência espírita. Mas antes, ele foi um grande educador que fazia metodologias, revolucionava os programas das escolas públicas. Já se falava da importância da anatomia, da natureza, porque ele havia
estudado, né, com Pestalozzi. Então, quando a gente fala em educação espírita, a gente realmente vê Allan Kardec como essa figura do educador, né? Mas, por mais que a gente estuda, depois vai para Sócrates, vai para Platão, nós seguimos sempre e nos pautamos na pedagogia do amor. Por isso que eu vou falar por mim, tá? Vou contrariar o que Herculano Pires, Ney Lobo, que foram grandes estudiosos também, colocavam a pedagogia espírita. Eu acredito que pedagogia é uma só, é a do amor. Nós vamos buscando ao longo da nossa maturidade de humanidade métodos que nos aproximam, porque metodologias são caminhos que nos levam a esse objetivo maior, que é o amor. Entenderam o raciocínio? Então, nós nos pautamos, quando a gente fala do professor Eurípides Barçanufo, em Allan Kardec e na pedagogia do amor. Como é que nós vamos vivenciar essa pedagogia do Cristo? Nós que temos tantas dúvidas, somos imperfeitos, como que nós vamos passar pela nossa experiência reencarnatória com sucesso? E sucesso, não entendam perfeição. Sucesso é, eu fiz o meu planejamento reencarnatório. Dentro do meu planejamento, eu tenho alguns objetivos, algumas coisas para acontecer dentro desse planejamento, dentro dessa vida, deste momento. Então, o sucesso é dentro desse planejamento reencarnatório, certo? Não é dentro do que a gente busca enquanto essa perfeição. Quando a gente, então, fala ali de Allan Kardec teve um modelo importantíssimo, marcante na sua vida, que foi Pestalozzi. Então, quando a gente fala de Allan Kardec, a gente já associa toda a aprendizagem revolucionária que ele teve, porque esses espíritos, todo espírito, a gente já esteve juntos em outros momentos. Talvez nós pensamos assim, nós estivemos juntos porque a gente sempre tem aquele vício de alguns espíritos de falar que a gente está aqui sempre para espiar, tem que pagar com o outro, esse espírito foi caro, então a gente só vê sofrimento, né? Mas não, esses espíritos que vieram com o compromisso de seguir, de amparar Jesus nessa tarefa de regenerar, de mudar a psicosfera, mudar a mentalidade, de fazer com que a gente aprenda e repare os nossos erros, eles vão se encontrando, e olha que interessante, nessa época que Pestalozzi era o professor de Rivaio, ó, aqui é Allan Kardec enquanto educando, jovem ainda, tá? Tinha um outro professor que trabalhava junto nessa escola com Pestalozzi, que se relacionava com Allan Kardec, chamava-se Lavater. Sabe quem foi ele? Eurípides Barçanufo, na sua penúltima, então, reencarnação entre nós. Em 1800, ele reencarna como Lavater, desencarna e já logo no mesmo século reencarna como o professor Eurípides Barçanufo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Allan Kardec já nos alertou que na natureza nada dá salto. O espírito ele vai se preparando, vai se lapidando, vai evoluindo para chegar de repente e ter uma missão, um legado tão grandioso como esses espíritos que a gente chama de missionários, né? Do bem, missionários de Cristo. E aí a gente chega então nessa última encarnação, professor Eurípides Barçanufo, que reencarna em 1º de maio de 1880. Dessa época aí que nós vamos voltar no tempo agora, tá? Vamos voltar para uma cidade, vou passar 2 vídeos para vocês, porque esses vídeos fazem com que a gente sente como que é o ambiente de Sacramento. Algumas pessoas eu sei que conhecem Sacramento, porque é uma cidade do interior de Minas, muito perto ali de Uberaba, Peirópolis, onde viveu Chico Xavier, onde viveu
Araxá. Então é uma região que depois nós vamos chegar com o professor até nessa região, como ela se encontra hoje, no plano espiritual. Então o meu convite é que a gente faça uma viagem no tempo. Nós vamos voltar agora para conhecer a história do professor. Realizado, porque com 24 anos de idade ele já era diretor do Liceu Sacramentano, professor de todas as matérias, quando faltava um professor ele substituía. Ele era um intelectual reconhecido já em toda Minas Gerais e talvez no Brasil inteiro, mas ele tinha 3 grandes problemas. O primeiro dele era a doença da sua mãe, que o perturbava desde criança. O grande sonho de Eurípides é encontrar um meio de curar sua mãe. Ele curou quando se tornou espírita. O segundo grande problema dele chamava-se Mariano. O tio querido dele, que estava fazendo um movimento contrário à religião da família, estava envergonhando a sociedade sacramentana e da região com trabalhos do diabo de Santa Maria. E o terceiro problema dele era as bem-aventuranças. O senhor Ferruccio, ele lembrava, e está gravado, de seu Eurípides assistindo à missa dentro do presbitério, dentro do altar. Seu Eurípides tinha um lugar dentro do altar junto ao padre. E enquanto o padre fazia o sermão, ele levava uma caderneta e ia anotando o sermão do padre. É da memória do povo, por exemplo, seu Eurípides saindo da matriz andando de face, para não dar as costas para o altar. Eu procurei, eu tenho todos os documentos da igreja que conseguia xerocopiar. Há um silêncio abissal nos livros da igreja com relação a seu Eurípides. Seu Eurípides não é citado em nenhum livro da igreja, a não ser o livro de batismo dele. Ele conhecia a Bíblia com a palma da sua mão, ele tinha uma memória fotográfica. Na época, os padres eram proibidos de entregar Bíblias a leigos, a irmãos leigos. Somente padres poderiam ter acesso à Bíblia, porque eles estudaram e estavam preparados para compreender seus mistérios. Os irmãos leigos não podiam ler Bíblia, porque eles não iriam entender, iriam fazer confusão. Era essa a filosofia predominante na época. Mas o padre tinha tanta confiança no saber de Eurípides, na facilidade com que ele assimilava as coisas, diretor do colégio da qual ele era professor. Os 2 padres eram professores do colégio Liceu Sacramentano. Então, o padre entregou uma Bíblia. Eurípides chega à conclusão que, se ficar longe da mãe, Dona Meca, ela sofreria uma piora em seu estado emocional. Assim, desiste de seus projetos pessoais no Rio de Janeiro e permanece ao lado da mãe, em Sacramento. Segundo sua biógrafa, Corina Novelino, influenciado pela passagem de um médico em sua casa quando criança e por livros sobre homeopatia emprestados por um estudioso sobre o assunto, o jovem Eurípides abre uma pequena farmácia, realizando o desejo de auxiliar os doentes pobres e também de curar os desmaios da mãe, Dona Meca. Em 31 de janeiro de 1902, Eurípides funda, juntamente com amigos, o Liceu Sacramentano de Ensino Fundamental e Médio. No mesmo ano, lança na cidade o jornal A Gazeta de Sacramento. É inevitável que um homem bom, culto, portador de caráter íntegro, exemplar e caridoso, e que desenvolve tantas atividades culturais em benefício da comunidade, se torne uma das figuras mais populares. Eurípides se candidata e, com expressiva votação, é eleito vereador especial, passando a se dedicar também à política local por 2 mandatos trienais. Com apenas 22 anos, Eurípides ocupava 5 funções de responsabilidades em Sacramento. Professor e diretor do Liceu Sacramentano, vereador, jornalista e secretário da Irmandade São Vicente de Paulo. E segundo consta, ali em Santa Maria
teria começado a acontecer fenômenos paranormais. E, sem explicação para o fato, buscaram um espírita em Uberaba, ou perto de Uberaba, em Peirópolis, ou chama Peirópolis justamente por isso, Frederico Peró. Frederico Peró era um espanhol que tinha um centro espírita lá em Peirópolis. Foram buscar ele para ver os fenômenos que estavam acontecendo em Santa Maria, já que não tinham encontrado uma solução para aquilo, né? E ele veio e constatou pela crença dele que se tratava de espíritos ou de manifestações espirituais e começou ali a fazer um trabalho que os espíritas chamam de trabalho mediúnico em torno daquela fazenda, daquele, né? E até fundar ali o primeiro centro espírita rural, né? Em Santa Maria, que hoje, até hoje, eles dão continuidade aos trabalhos lá. Bom, então deu para ver que aos 22 anos, ele cuidava do jornal, estava vinculado à política da cidade, ele foi vereador, cumpriu o mandato de 4 anos, queriam que ele desse continuidade por tudo que ele fez nesses 4 anos. Ele levou a parte elétrica, a parte hidráulica, porque era um sítio ali. Ele revolucionou em 4 anos a cidade. Mas ele não quis dar continuidade, porque ele disse, o povo me votou, confiou em mim por 4 anos. Se eu continuar, eu não estou sendo justo para quem votou comigo, em mim. Então, ele de uma envergadura moral, né? Porque para ele abrir mão, o que eu já fiz, e Eurípides Barçanufo monta esse colégio, né? Porque na época junta-se vários professores e ele sempre vinculado ao catolicismo. Participava porque, enquanto Lavater, na sua última reencarnação, Lavater já revolucionou na época dele lá, o quadro religioso. Ele não se conformava com algumas situações, levantava crítica, apontava a necessidade de mudanças. Por isso que quando ele vem como professor Eurípides Barçanufo, ele tem uma facilidade imensa de lidar com a Bíblia. Essa memória fotográfica que os padres ficavam assim encantados de ver. Só que o professor Eurípides não entendia essa questão da bem-aventuranças. Mas o restante de estudo ele tocava. Monta essa escola, então, junto com os seus colegas, e o professor Eurípides Barçanufo, começo do século passado. Vamos voltar para os dias de hoje? Pensa você aí no modo como a gente ainda se relaciona com o trato educacional. No ambiente escolar ou familiar. Pensa aí. Naquela época, o professor Eurípides Barçanufo já se relacionava com seus alunos, tirando a punição e o castigo. Ele construía, através da reflexão, do diálogo, se relacionando com as diferenças, com as necessidades de cada espírito que estava com ele, sem punir ou recompensar. Nós, 2016, ainda vivemos com esse arquétipo, né? Porque fica no nosso inconsciente esse modelo da punição e da recompensa. Recompensamos quando alguém faz algo que não é mais do que o dever. E punimos quando, às vezes, o nosso querido irmão que está do nosso lado não teria condições de fazer melhor e nós estamos punindo pelo seu erro. E o professor Eurípides já não se relacionava assim no começo do século passado. Há uma luz, né? Onde vem para exemplificar a maneira como ele se relacionava. Ele, então, nesse momento de início da adolescência, tem uma forte vontade de fazer medicina no Rio de Janeiro. Mas
ele não vai fazer medicina no Rio de Janeiro. Ele chega até aí, porque a sua mãe tem desmaios, surtos, e que não era muito bem, ele não conseguia muito bem se separar dela. Nessa mesma época em que o professor Eurípides vive em Sacramento, nós temos aqui do lado Caio Barchútio. Eles que conseguiram conviver por um período juntos, o próprio professor Eurípides, através de várias cartas que ele encaminhava a Caio Barchútio, ele conseguiu auxiliar o irmão com a sua esposa. A esposa de Caio Barchútio também tinha uma doença que ele não conseguia. Caio Barchútio também trabalhava com homeopatia. Ambos só seguiam a linha da homeopatia. E ele não conseguia acertar o remédio. E o professor Eurípides, à distância e com a sua mediunidade, que vocês vão ver agora, que ele desenvolveu, medicava a esposa de Caio Barchútio, tá? E a sua mãe, nós vamos ver agora nesse próximo vídeo, como é que tudo foi se solucionando. Porque o que acontece? Lembra que ele tinha um problema com essa doença da mãe, com as bens-aventuranças, e ele tinha uma outra... Ai, me fugiu. O tio Mariano. Porque eles eram todos católicos, mas nessa fazenda, Santa Maria, onde o tio trabalhava, vivia, começou a acontecer fenômenos. E esse tio, então, acolhe Peiró, que explica, só acontece isso porque você deve ter um grande número de médiums que vivem aqui. E começa a educar a mediunidade dos caboclinhos ali, do pessoal que trabalhava ali nas fazendas. Então, Peiró começa a educar. E o senhor Mariano faz o quê? Assume o espiritismo. Aí começa uma baguncinha aí na vida do professor Eurípides Barçanufo, tá? Vamos ver o próximo vídeo. Chegada de Mariano Cunha a Sacramento, Eurípides pede para a sua mãe, Dona Meca, preparar a cama do tio em seu quarto, como de costume. Mal se recolhem e Eurípides, impaciente, inicia não um diálogo, mas um verdadeiro duelo de conceitos religiosos e filosóficos, tentando demover o senhor marinheiro da prática do espiritismo. Seu tio argumenta no limite do seu entendimento. A conversa se estende por horas e Mariano dá sinais de exaustão mental, pois o sobrinho lhe exige mais do que sua capacidade intelectual permitia absorver. O duelo, por fim, tem um vencedor aparente. E Mariano diz ao sobrinho, num misto de rudeza e ternura: desisto. Sou um homem rude do campo, que não tem condições de discutir ideias religiosas com você, que é um moço apreparado, estudioso e fala diversos idiomas. Tome, leia este livro. E entrega ao sobrinho o livro Depois da Morte, do filósofo e intelectual francês Léon Denis, lançado na França no final do século XIX. Obra que há mais de 100 anos fascina gerações devido ao seu conteúdo filosófico, literário e humanista. Entregou o livro, o senhor disse, pegou, logo no prefácio ele já baqueou, já amoleceu, e ficou lendo o livro, ele dormia, acordava, o senhor está lendo o livro. Ele falou, ele gostou do livro. O dia amanhece e o jovem Eurípides ainda continua a leitura, seduzido pelo linguajar e pela argumentação do continuador da obra de Allan Kardec. A partir daí, passa a olhar para o tio de uma maneira diferente. Mas a conversão definitiva de Eurípides ao espiritismo não se daria com a leitura de Depois da Morte, embora tenha sido este um momento decisivo que o levou a refletir sobre os postulados da doutrina dos espíritos. Começa o ano de 1904. Abalado em suas convicções na fé romana,
Eurípides estuda o Espiritismo e cada vez mais se afasta dos ofícios religiosos da igreja. Um, porém, sobrepõe-se aos demais, o das boas aventuranças. É a velha questão que insiste em perturbar o jovem católico. E o Eurípides vem à Sexta-feira da Paixão e chega em Santa Maria, viu que o trabalho estava sendo realizado na casa de um camponês. Se dirigiu àquela casa e lá chegando sofreu uma primeira surpresa. Todos os habitantes de Santa Maria estavam presentes. Unanimidade. Não havia um contrário. Todos eles eram espíritas e participavam daquele trabalho. Segundo fato que espantou Eurípides, se todos estavam presentes, não havia necessidade de lugares vagos. E lá estavam 2 lugares vagos, um para ele, outro para o companheiro que ele trouxe. Então sabiam previamente que ele lá estaria e ele não avisou ninguém que viria aos trabalhos. Depois o maior espanto é que Eurípides assistiu respeitosamente à abertura dos trabalhos, à prece do Senhor Mariano, a explicação do texto que foi lido, e depois o Senhor Mariano informou que iria passar para os trabalhos mediúnicos. E nesse instante, depois ele contou, mas mentalmente, Eurípides teria dito: se isto for verdadeiro, se os mortos puderem voltar, eu gostaria que João Evangelista me informasse através do Aristides, um dos que compunham a mesa de médiuns, e ele conhecia todos, porque todos eram parentes dele, pela origem até, através de Aristides, as bem-aventuranças. Aristides não sabia fazer o ó com a garrafa. Ele é analfabeto e falava como fosse estudado. Tinha um coração grandioso, era muito bom, uma pessoa boníssima, prestativa, caridosa, mas era oco de inteligência, vazio de inteligência. E não tinha tido oportunidade de frequentar escolas. Então, por isso que Eurípides pediu que João Evangelista explicasse por intermédio de Aristides as bem-aventuranças. Não tem dúvida. Aristides levanta-se e faz a mais linda explanação bíblica que Eurípides tinha visto até então, ouvido até então. Aristides explica bem-aventurança por bem-aventurança, à luz de 3 leis fundamentais da doutrina espírita. A primeira, a lei do amor. A segunda, a lei da reencarnação. A terceira, a lei do progresso. Cada um de nós conquista aquilo que Jesus prometeu pelos seus próprios esforços. E Aristides explica isso com uma clareza irrefutável, com uma lógica que Eurípides ficou abismado. E no final ele diz: João, o evangelista. Não precisa dizer mais nada, Eurípides se torna espírita. É aí acabou de... Professor Eurípides, nesse dia, ele se converteu ao espiritismo. Ele vai para a fazenda Santa Maria, que fica, sei lá, como daqui a Matão, não, um pouquinho mais perto, talvez daqui a Américo, mas ele fazia tudo a cavalo na época. E ele se muda para Santa Maria e vai estudar o espiritismo com o seu tio. Em 3 meses, o professor Eurípides Barçanufo desenvolveu todas as mediunidades que Allan Kardec descreve no Livro dos Médiuns. Ele tinha todas. E ele passa, então, a estudar e assume o espiritismo na sua vida. Imagina ele, uma figura pública, referência em sacramento, convivendo no meio de católicos, se convertendo ao espiritismo. Lembra que ele era diretor do colégio? Lembra que ele era professor? Ele começa, então, a perder alunos.
porque os pais não querem mais que os seus filhos fiquem ali, porque na época, e ainda hoje em dia a gente sofre um pouco de preconceito, naquela época era muito maior. Ele começa a perder alunos. O vínculo dele era tão grande que ele fazia esse trabalho que São Vicente de Paulo deu, né? O início da caridade. Ele era presidente dos vicentinos. E ele entra em conflito. E agora? Dada feita, teve um dia que o professor sente a aproximação de um espírito que se apresenta para ele como o próprio São Vicente de Paulo. E ele diz: meu filho, há muito eu sou o seu espírito protetor. E te digo que o que você faz hoje nos vicentinos, qualquer outro irmão poderá fazer. Mas o compromisso que você tem com o espiritismo é só você que poderá fazer. Abandone, que o trabalho terá sequência. E você iniciará um novo trabalho, a qual eu vou te amparar. E ele abandona e assume de fato o espiritismo. E ele assume o espiritismo, sim, com toda a sua mediunidade, em dois grandes movimentos, de auxílio à saúde, à debilidade da saúde física e moral dos irmãos que ele convive. A moral na escola, com a educação. Então ele institui ali aulas que ele não vai punir, a maneira como ele dialoga, tirando, que esse é o objetivo da educação, tirar o que o outro tem já de recurso para que ele possa vencer no planejamento reencarnatório. E a gente ainda usa focar no que a pessoa tem de defeito, né? E não sabemos descobrir talentos. E o professor Eurípides tem a farmácia, onde ele manipula receitas e receitas. Eram mais de 2.000 receitas diárias que ele se dedicava. Com essa transformação dele para o espiritismo, ele acaba descobrindo o problema de obsessão que a mãe sofria. Por isso que acabava impedindo, ou seja, limitava a ação da homeopatia. E a sua mãe se liberta aí de tudo isso. Lembra que em 1904, então, ele se transforma, se converte? Sabe o que acontece no Rio de Janeiro? Que eu tenho uma opinião. Desencarna no Rio de Janeiro um grande espírito, Dr. Bezerra de Menezes. Em 1904, sabe com quem que o Dr. Bezerra Menezes já está trabalhando? Com o próprio Eurípides Barçanufo. Eu tenho para mim que Eurípides intuía o que era Rio de Janeiro, né? Porque talvez ele não precisasse ir para o Rio de Janeiro fazer faculdade, porque ele trabalhou ali com o Dr. Bezerra de Menezes através da mediunidade. Consta, a gente vai para lá, e essas histórias todas que eu estou contando para vocês não foi em livros, não, é vivendo ali em Sacramento, né? Ele, através da mediunidade, ele fazia muitos partos, além da homeopatia, muitos partos, muitos atendimentos. E eu fico pensando assim, olha, imagina o professor, como eu estou aqui na frente de vocês, dando a aula no colégio. Ele recebia o chamado de alguém que ia ter um parto, alguém que estava precisando do atendimento dele, e ele falava assim para os alunos que já estavam acostumados com isso, dizia: entram em prece que eu já volto. Aí ele, em espírito, materializava, fazia o parto, medicava a mulher e dava continuidade à sua aula. Eu fico pensando, se eu chegasse agora para vocês e falasse assim: pessoal, só um minutinho que eu já venho. A hora que eu voltasse, eu acho que o salão ia estar vazio. Eu duvido que vocês iam esperar. Mas sabe por que isso não acontecia? Porque imagina que no colégio a maioria ali tinha fé religiosa, católica. Por que não acontecia do salão ficar vazio?
A autoridade moral do médium. A autoridade moral do médium. Ele não era só bom enquanto ele estava ali com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele era a moral em pessoa. Honesto, justo, amoroso. Então ele tinha a força moral de que a hora que ele falasse assim, eu já volto, mesmo ninguém entendendo o que estava acontecendo, o aguardava. Porque era prazeroso ficar na presença de um ser como ele. Mas a escola estava ficando vazia e ele precisava fechar a escola. Não tinha mais condições de manter essa escola aberta. E ele, muito aflito, tendo que tomar essa decisão, bem abalado, sente novamente a presença de um outro espírito, mas com uma luz muito intensa, a qual ele disse, eu estou obsediado. E se negou a olhar para esse ser. Como esse ser precisava deixar o recado para o professor, ele meio que deixa o professor em transe, como se tivesse assim hipnotizado ele. Ele fica semiconsciente e ela se utiliza das suas mãos, porque ele também tinha a psicografia. E ela se utiliza então das suas mãos e coloca, filho, não feche o seu colégio. Permaneça ali e tire da sua fachada Colégio Sacramentano e coloque Colégio Allan Kardec. Porque eu mesma envolverei o seu trabalho com o meu manto azul. Peço que coloque em suas aulas de astronomia e coloque às quartas-feiras o Evangelho do meu filho, Maria. Nós não estamos falando de qualquer espírito. Maria cobriu com o seu manto o trabalho do professor Eurípides Barçanufo, porque esse trabalho precisava acontecer. E ele faz isso. E por que a escola de astronomia, que hoje já virou uma faculdade, que inaugura aí 2018, 2017, porque naquela época ele precisava mostrar fisicamente outros planetas. Hoje a gente já sabe que tem vidas, mas naquela época a gente precisava começar didaticamente. Quando nós falamos de educador, o educador ele tem planejamento, ele escolhe a metodologia, ele tem uma didática. Ele reconhece a necessidade do seu educando para conduzir essa alma. Então ele estuda, ele planeja. Então precisava ser devagarzinho. Então ele ensinava astronomia, astrologia, falava de astros e vivia com os seus alunos na natureza. Respeitando a natureza, aprendendo a dinâmica dessa natureza, para poder depois trazer o que era a natureza espiritual de cada um de nós. Esse é o professor Eurípides Barçanufo, que deixou o seu legado com o colégio, com a sua mediunidade, e no dia do seu desencarne, ele que foi acamado pela doença da peste, já vinha, com 38 anos ele morreu, novo. Ele estava bem abatido naquela semana e ele já sabia que ele ia desencarnar naquela noite. O que ele fez? Preparou remédios para que, logo após o seu desencarne, as pessoas conseguissem ter uns 3, 4 dias, talvez uma semana, de tranquilidade até se adaptar com a sua ausência. E ficou trabalhando a noite inteira, com febre muito alta, e desencarna no finalzinho aí, ou no amanhecer. Deixando para nós essa experiência de vida, essa renúncia de si, para ir em prol do outro. Então ele falou de mediunidade, ele exemplificou a mediunidade, ele falou sobre educação. E esse aqui é o colégio. Eu vou mostrar algumas fotos agora para vocês. E quando a gente chega em Sacramento, esse é o colégio
a qual ele inaugurou lá no começo dos tempos, que eles mantiveram aí essa arquitetura, né? Lógico que pintaram, e hoje ele não funciona mais como colégio. Hoje ele funciona somente como casa espírita, onde, por exemplo, esse exato momento acontece o estudo do Evangelho, a palestra pública, onde as crianças ficam na evangelização, os seus pais ficam no público e, logo, logo, às 10 horas, eu vou falar para vocês, eu já falei, mas eu vou falar a hora que eu mostrar a imagem. E quando Eurípides Barçanufo desencarna, ele teve Corina Novellino e Tomás Novellino, que embora levem o mesmo sobrenome, não eram parentes, eles foram grandes alunos que deram continuidade ao trabalho do professor Eurípides Barçanufo. Tanto é que o Tomás Novellino acabou indo para Franca, e a gente tem lá em Franca o Instituto Pestalozzi. Ele montou escola, desculpa, instituto não, escola, que leva o nome do professor Pestalozzi. E eles continuaram ali, e em 1970, 73, 72, por aí, baixou ali uma condição de que não podia mais atender o número de crianças ou a escola funcionar naquele prédio laranja que vocês viram. E aí ela foi atrás, a Corina Novellino, de conseguir espaço, conseguir terreno, num lugar bem pobre, num lugar onde ia atender muitas crianças e muitas famílias, porque a gente observa em Sacramento o cuidado que eles têm com a família. Porque se a família é o primeiro núcleo de contato do espírito, ela precisa saber acolher quem está chegando para o seu planejamento reencarnatório. Então, hoje a escola funciona aqui, dá para a gente observar como eles preservam a natureza, o verde, as crianças têm aula de horta, o que eles plantam ali, eles colhem, eles utilizam nas suas cozinhas, é muito legal. Essa é a Alzira. A Alzira hoje é que dá continuidade ao trabalho do seu tio-avô, né, ela que é sobrinha neta do professor Eurípides Barçanufo. Ela é que nos emociona e que provavelmente hoje, como é de hábito aos domingos, ela que faz ali todo domingo o trabalho. O Alexandre já foi, você também, né, Júlio? Mais alguém já foi em Sacramento? A Raquel já. Vale muito a pena, a gente se emociona demais, porque a Alzira, ela conta do professor, mas antes de mais nada é tio. Então ela conta da avó Meca, ela conta do tio, e é muito gostoso ouvir todas essas histórias vindo dela. Aqui é um trabalho, né, assistencial, uma casa assistencial, temos então a casa espírita, temos a escola, temos o trabalho, o Moacir vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, teve aqui com a gente uma sexta-feira aí passada. O Moacir trabalha com as crianças lá em Sacramento, através da música. Nós tivemos a oportunidade de participar de um dos lançamentos aí da Casa da Música. Aqui é o salão, dentro lá daquele prédio laranja que eu mostrei para vocês, onde o professor dava todas as suas aulas, né? E que continua esse trabalho aí até hoje. E essa é a metodologia. O que ele nos deixou, então? Qual é o legado desse professor? O atendimento fraterno, né, na sua essência, o atendimento fraterno, observando que a nossa fala tem poder vibratório. O nosso olhar vibra, porque o nosso olhar, a nossa palavra vão expressar aquilo que o nosso espírito é. Por isso que Kardec já colocava lá a lei da física, né? Da simpatia ou da antipatia, de a gente querer se aproximar ou se afastar de determinadas pessoas ou de determinadas situações. É uma lei física. Então, o professor deixou essa metodologia. Ele deixou quando? Através da sua vivência com esses seus alunos, e ele continua até nos dias de hoje, nos envolvendo num trabalho. Aí a natureza, como eu falei para vocês, e a arte. Lembra quando eu estive aqui para dar um recado de que a gente vai fazer um sarau, então que nós mudamos um pouquinho o formato?
Lembra quando eu já disse nessa manhã mesmo que, segundo Allan Kardec, nada dá salto? Nós estamos há uns 5, 6 anos trabalhando com os evangelizadores, oferecendo para eles contato. Nós vamos ter agora, dia 16 de outubro, a presença do Walter de Araras. O Walter também é um dos alunos do professor Eurípides, que teve todo o contato lá em Sacramento com a metodologia e que levou essa metodologia e estruturou na evangelização de espíritos toda essa metodologia do professor. O Walter, que vai estar aí, quem tiver interesse por esse trabalho, dia 16 de outubro, é um domingo o dia todo, falando da experiência dele lá em Araras. E por que o professor Eurípides pede para que a gente trabalhe com a arte? Porque a arte é um meio de fazer com que o espírito entenda aquilo que ele não consegue entender ainda, principalmente os espíritos mais endurecidos, o conteúdo da doutrina. Nós temos no coral aqui, eu passei a foto, eu não sei nem se eu devo falar, né, mas eu vou falar. Bom, aqui, para vocês terem uma ideia, essa mulher aqui, ela é cadeirante, que eles fizeram com que ela fique numa plataforma, então ela fica reta aqui para cantar, ó. Esse nosso irmão, tá vendo que esse aqui está rindo? Não tem como não rir, ele está sempre rindo. Porque esse aqui, ó, ele está lá na frente do coral, ele dorme, ele deixa a pasta cair, é uma figura. Eu já me acostumei a rir também. E esse aqui, tem hora que ele dá gargalhada, porque ele não aguenta de ver as coisas que esse nosso irmão aqui faz. Veja, se ele ali não consegue acompanhar o coral, você acha que ele consegue ir para um grupo de estudo na casa? Quantos e quantos irmãos que eu ouço, e com muita frequência, que me relatam, eu não venho para um grupo de estudo porque eu não consigo acompanhar o raciocínio que está sendo dito ali. E a arte, por quê? Lá eles só cantam músicas que são compostas, e um dos médiuns é o próprio Moacir, que são músicas que vêm de um grupo de médiuns, a letra, a melodia, que só falam do amor, da natureza, de toda a doutrina. Então, esse espírito, ele pode não ter condições de entender através do seu intelecto, mas ele vivencia através da música o conceito da doutrina espírita. E qual é o conceito da doutrina espírita que nós gostaríamos de deixar para vocês nessa manhã? A evangelização de espíritos. E evangelização não é para criança, não. Segundo o professor Eurípides Barçanufo, evangelização é para espíritos. Nós, espíritos, precisamos nos evangelizar. Nós aplicamos o evangelho para os nossos filhos e muitas vezes não vivenciamos esses conteúdos. E essa distância provoca neles uma grande aversão, muitas vezes, de continuar na evangelização. Porque faça aquilo que eu estou falando para você fazer, mas eu mesmo não estou fazendo. Então o professor coloca, nós precisamos o tempo todo buscar o evangelho para si. E lá, todas as noites e todas as manhãs, no Colégio Allan Kardec, tem um trabalhador que abre e faz a leitura do evangelho. Todos os dias, não é só mais na quarta-feira à noite. Todos os dias. É lá e na outra... Como é o nome mesmo da tia dele, Alexandre? É a tia dele, que não é a Alzira, que é a sobrinha, mas a tia também tem outro centro que ela já desencarnou e continua ali, envolvendo todo o trabalho. O professor Eurípides Barçanufo, então, ele leva essa bandeira da esperança, missionário de Jesus, e ele traz, até hoje, a gente relaciona Eurípides Barçanufo com a bandeira, porque ele acredita que realmente Brasil é a pátria do Evangelho. Brasil tem o coração, porque é onde os espíritos que já viveram na Europa, já desenvolveram as suas capacidades intelectuais, reencarnam no Brasil, porque para o professor Eurípides Barçanufo, planejamento reencarnatório é coisa séria. Nós não reencarnamos em Araraquara ou no Brasil ou em determinada família à toa. Nós precisamos entender a nossa conjuntura, onde nós estamos inseridos, porque são esses os recursos e são com esses espíritos que eu vou me melhorar. Então, para o professor Eurípides Barçanufo,
Ergorina, obrigada, é a tia dele, Ergorina. Então, para o professor Eurípides Barçanufo, é muito importante nós brasileiros assumirmos o Evangelho para podermos resgatar e reparar os erros que nós já cometemos em outras reencarnações, enquanto estávamos aí só com o nosso intelecto desenvolvido. Como eu disse para vocês, professor Eurípides Barçanufo continua com essa metodologia. E agora, 10 horas da manhã, ele pede, Alzira nos convida a todos a descer para fazermos juntos a prece embaixo da mangueira. A pedido do professor Eurípides Barçanufo, essa prática é realizada todos os domingos, no término da palestra. E ali embaixo, a gente canta, a gente ora, e toda essa vibração plasmada dos nossos corações, das nossas mentes que já estão com o pensamento elevado porque acabamos de sair da palestra, vamos doar para os nossos irmãos que acabaram de desencarnar, ou para aqueles que já desencarnaram há algum tempo, mas que todos eles se encontram no Hospital da Esperança, onde esse professor trabalha com tantos outros terapeutas na recuperação emocional, muitas vezes perispiritual desses irmãos. Acolhe a nossa energia para dar ânimo para esses que desencarnaram e que continuam nas tormentas. Porque muitos desses irmãos que se encontram no Hospital da Esperança são irmãos espíritas que usaram muito mal de todo o conhecimento que tinham. Médiuns, oradores, evangelizadores, que ao invés de fazer da sua prática o bem para o outro, caíram nas tentações, no orgulho, na vaidade, e ao desencarnar que caiu a sua veste, observa que errou. E a tormenta é tão grande que esses irmãos muitas vezes perdem até a forma do seu perispírito, vivem como seres rastejantes. E o professor Eurípides Barçanufo, ao desencarnar, mesmo amparando o sacramento na educação, trazendo para a gente essa metodologia, pede diretamente ao Cristo o amparo para construir esse hospital e acolher todos os espíritas que erraram e que estão perturbados, acolhendo a cada um de nós no hospital maravilhoso, onde os seus, e lá isso tudo está relatado no livro Tormentas da Obsessão, através da mediunidade de Divaldo. Um hospital lindo, organizado, terapias diversas, se vocês olharem ali, olha, hipnose profunda, experiências pregressas, implantes, cirurgias, terapias desobsessivas, passe, reestruturação de pensamento, música, arte, para que esses irmãos retomem o seu trabalho, retomem para a prática do bem. Então, o professor Eurípides Barçanufo, assim como o Dr. Bezerra de Menezes, continuam entre nós ainda, trabalhando e amparando. Portanto, todos nós espíritas que trabalhamos na área da educação, na área da saúde, na área da mediunidade, mentalizemos essa equipe para nos amparar, nos iluminar, para que a gente pratique e seja realmente um discípulo de Jesus, que realmente aplicamos o Evangelho em si, em nós, no nosso íntimo, nos melhorando a cada dia, e que possamos ser o instrumento de trabalho, indo ao encontro dos nossos irmãos que ainda nem sequer encontraram e sabem de Jesus. Então essa é a nossa mensagem, para que a gente busque esse apóstolo da caridade como uma das referências. E eu me sinto muito emocionada quando eu me vejo, né, nesse trabalho agora indo, porque eu me comprometi a ir 2 vezes por ano, e quem sabe mais, para aprender essa metodologia. E é com muito carinho que a gente vem se dedicando para que essa metodologia seja instituída aqui no Portal da Luz. Leva um trabalho
mas os artistas estão chegando, os tarefeiros estão se aproximando, tudo está acontecendo, as crianças que gostam da arte estão achando muito legal toda essa mudança, e não é porque nós estamos trabalhando com arte que nós não temos trabalho, né? Estamos estudando sim, porque para montar um teatro, para montar uma música, temos que ter muito estudo, muita estrutura pautada em todo o trabalho de Allan Kardec. Peço a vocês a licença de encerrar com uma música, uma psicografia, diretamente lá de Sacramento, para que a gente amoleça as fibras da nossa alma, se preparando para o encerramento da nossa manhã, onde a gente adentra nas câmeras de passe para receber e finalizar a terapia do nosso domingo. Vixe, eu nem vou falar tudo isso, vai ficar para a próxima. É um trabalho científico que eu mesmo elaborei, eu vou trazer num outro momento para vocês.
bom, gente, essa era a mensagem da manhã. Desejando a todos que não desista, porque tudo é amor e esse é o nosso objetivo. Nós precisamos caminhar e lembrando sempre que naqueles momentos de maiores dificuldades em nossas vidas, vamos lembrar do Mestre, porque Ele mesmo disse que enquanto estiver um de nós ainda perdido no caminho, Ele ainda estará entre nós. Então essa era a nossa mensagem da manhã, e que essa paz que reina nesse momento agora possa seguir as nossas vidas hoje e sempre. Muito obrigada.